Bom, então hoje a gente vai falar sobre equações lineares não homogêneas e a bibliografia, como sempre, o Mathematical Methods for Physicists, as notas do Land, e as notas do Barata. Eu não sei aqui agora de cabeça quais são as sessões, mas antes de colocar no Moodle eu escrevo aqui. Eu vou seguir especialmente essas duas. E eu recomendo que vocês sigam primeiro por elas. As notas do Barata são bem completas, mas elas são matematicamente bem densas. Então, a não ser que você tenha um perfil mais de física matemática mesmo, eu recomendo que você siga pelas duas primeiras. Mas para quem quer mergulhar um pouco mais aí na formalização matemática dessas coisas, as notas do Barata são uma excelente bibliografia. Ok, então vamos recapitular o que a gente aí. Só um minutinho que eu estou trocando o que eu estou usando aqui. Eu estou apanhando igual uma... Ok. Bom, então vamos recapitular o que a gente fez para equações homogêneas. Então, a gente tinha uma equação desse tipo aqui. Então, a gente escrevia isso aqui como L de Y igual a zero, né? Que L era esse operador que levava a função Y nesse pedaço aqui da equação. E a equação a gente chamava de homogênea por causa desse zero que está aqui. Tá? Então, por isso o nome equação homogênea. E aí, a gente viu que uma propriedade essencial do conjunto de soluções dessa equação é que ele é um espaço vetorial. Então, a solução geral é um espaço
vetorial de dimensão n. Então, tudo que eu preciso para encontrar a solução geral de uma EDO desse tipo é encontrar um conjunto com n soluções LI. A gente viu alguns casos particulares, equações com coeficientes constantes, onde é relativamente simples achar esse conjunto de soluções. Quando os coeficientes não são constantes, a coisa não é assim tão simples, mas a gente pode, por exemplo, usar séries. Então, a gente estudou um pouquinho alguns casos, mas a questão é que se temos um conjunto que tem n soluções LI, a solução geral da equação é y de x C1y1 mais C2y2 mais CNYN. Aqui eu estou supondo que a gente está sempre trabalhando com números reais. Então, vou supor que essas constantes são reais. Mas em muitas aplicações a gente precisa trabalhar com essas coisas definidas em números complexos, então a gente pode considerar essas constantes complexas também, se for necessário. Ok, então a gente fala um pouquinho de como achar essas soluções, né? E na aula de hoje a gente vai precisar disso também, porque para encontrar a solução geral das equações não homogêneas, eu preciso da solução da equação homogênea, tá? E a gente então vai usar isso daqui a pouco. Perguntas até aqui? Ok. Então, vamos agora passar a considerar as equações não homogêneas. Então, eu continuo pensando no caso em que eu tenho equações lineares, tá? Então, aquele operador L ainda tem a mesma cara, mas agora eu vou considerar também equações não homogêneas. Então, L de y é igual a uma determinada função f de x. Não é mais zero. Então, primeira observação importante. É a solução geral, né? O conjunto de todas as soluções dessa EDO. Se a função f de x não for zero, que é justamente o caso que interessa pra gente, né? Que se a função f for identicamente nula, a gente cai no caso anterior que a gente já estudou. Então, supondo que a função f de x não é identicamente nula, não é zero para todo x, a solução geral dessa EDO não é um espaço vetorial. Então, eu não posso usar a mesma estratégia que eu usei no caso de equações homogêneas. Então, é fácil da gente ver isso, né? Então, vamos supor deixa eu chamar essa equação aqui de equação asterisco.
Então, suponhamos que y1 e y2 sejam soluções da equação asterisco. E eu vou considerar a função y3 como C1 y1 mais C2 y2. E agora eu vou substituir essa função na equação para verificar se a equação é satisfeita ou não. Então, L de y3 é L de C1 y1 mais C2 y2. Agora eu vou usar a linearidade desse operador L, né? O fato de que eu estou considerando uma equação linear o tempo todo. Então, isso aqui é a mesma coisa que C1 L de y1 mais C2 L de y2. Agora, como eu estou supondo que y1 e y2 são soluções da equação, então eu sei que L de y1 é f de x e L de y2 também é f de x. Então, essa coisa aqui vai ser igual a C1 f de x mais C2 f de x, que é igual a C1 mais C2 f de x. Que, em geral, para constantes arbitrárias, não é igual a f de x, né? Então, em geral, isso aqui é diferente de f de x e, portanto, em geral, y3 L de y3 é diferente de f de x e y3 não é solução da equação asterisco. Então, no caso de equações não homogêneas, a estratégia que a gente vai usar é outra. Não dá para usar a mesma coisa, procurar duas soluções, fazer combinação linear das soluções, né? Duas no caso de equações de segunda ordem. Mas não vale mais essa propriedade de que o conjunto de soluções é um espaço vetorial. Então, não dá mais para usar a estratégia que a gente tinha usado antes. Mas, ainda assim, a gente consegue relacionar soluções dessa EDO de outra forma. E aí a gente vai ver que não é o fim do mundo, assim, apesar de não valer essa condição de ser um espaço linear, eu ainda consigo, de maneira relativamente simples, dado que eu tenho uma solução, gerar todas as outras. Perguntas até aqui? Ok. Bom, então agora a gente vai ver qual que é a relação entre duas soluções da equação não homogênea. Então, o resultado, vou chamar aqui de teorema, que a gente vai mostrar agora, que é relativamente simples, é o seguinte.
Se y1 e y2 são soluções de L de y igual a f de x, né, da equação asterisco, então y1 menos y2 é solução da versão homogênea dessa equação, L de y igual a zero. E aí, para a gente ver isso, basta a gente substituir na equação, né? Então, calculamos, a gente vai calcular L de y1 menos y2 que pela linearidade de L é L de y1 menos L de y2. Mas a gente está supondo, né, desde o início, que y1 e y2 são soluções da mesma equação não homogênea. Então, sabemos que L de y1 é igual a f de x, L de y2 também é f de x, porque a gente está supondo que y1 e y2 são soluções. E isso aqui implica que L de y1 menos L de y2 é igual a f de x menos f de x, que é igual a zero. Então, a gente acaba de mostrar que L de y1 menos y2 é igual a zero e y1 menos y2 é solução da equação homogênea. Ok, então, eu sei que a diferença entre duas soluções da equação não homogênea é a solução da equação homogênea. E a equação homogênea, eu sei que eu consigo resolver de forma geral, utilizando aquelas ideias que a gente viu nas aulas anteriores. Então, eu sei que se a gente tiver uma base para a solução geral da equação homogênea, y1 menos... Bom, aqui eu estou usando a notação péssima, né? Deixa eu chamar aqui de H1 até HI. Então, eu sei que y1 menos y2 tem que ser escrito dessa forma aqui, porque é solução da equação homogênea, então tem que ser combinação linear dessas soluções que estão na base. E isso aqui, por sua vez, implica que y1 de x é y2 de x mais C1 H1 de x mais CN HN de x.
Isso aqui é para soluções y1 e y2 quaisquer da equação não homogênea. Então, o que acontece aqui? Acontece que se eu conhecer uma solução, então vamos supor que a solução y2 é conhecida. Uma solução. Eu consigo gerar todas as outras soluções da EDO, somando essa solução conhecida com a solução geral da equação homogênea. Qualquer outra solução da EDO tem que ser dessa forma. Então, apesar da gente não conseguir usar o que a gente tinha feito antes, de certa forma a gente ainda está trabalhando num mundo relativamente simples, porque para gerar todas as soluções, eu preciso primeiro resolver a EDO homogênea, que é um problema bem mais simples do que resolver a EDO não homogênea, e depois eu preciso encontrar uma solução, uma única. A partir dessa única, mais a solução da equação homogênea, eu gero todas as outras soluções da EDO não homogênea. Tá claro? Como é que você vai gerar, tipo, todas as outras pelo mesmo método? Tá, então o que eu mostrei aqui? Aqui, de maneira abstrata, né, sem pensar na equação particular, eu mostrei que qualquer solução da EDO pode ser escrita nessa forma, y2 mais uma certa combinação que vai depender, obviamente, de quem é y1. Então, todas as soluções da EDO estão dentro desse conjunto aqui, tá? Em que y2 é uma solução da EDO não homogênea. Então, agora, o que eu preciso? Se eu souber essa solução, não sei ainda como que eu vou encontrar ela. É isso que a gente vai conversar daqui a pouco. E se eu conseguir resolver a equação homogênea, que a gente já conversou nas aulas anteriores, eu consigo gerar todas as outras fazendo essa continha aqui. Agora, como que eu vou achar uma solução? A gente vai ver daqui a pouco algumas estratégias, tá? Também não é um problema trivial, vai depender da equação, mas a importância disso que eu acabei de mostrar para vocês é que se eu conseguir achar uma e conseguir resolver a equação homogênea, que em geral é mais fácil, eu resolvi a equação não homogênea. Então, reduz o problema de achar todas as soluções ao problema de achar uma solução. E aí a gente tem que fazer uma ginástica aí para achar essa solução, tá? Mas o importante é que a gente precisa achar uma solução. O grande ganho que a gente tem é isso. Oi? A quantidade de soluções da não homogênea está limitada ao grau da equação? Isso, é a ordem. Então aqui, se a gente está com uma equação de ordem n, por isso que eu usei aqui até n. Tá? Em geral, a gente vai resolver equações de ordem 2. Então, a gente vai ter a solução que a gente chama de solução particular, mais uma combinação linear que envolve duas funções. E se fosse uma, por exemplo, de ordem 3? Aí você teria que ter 3 soluções da não homogênea LI. Mas a não homogênea ia ter 3 soluções também? Não, ela tem infinitas. Eu acho uma particular, uma solução da equação não homogênea, e somo com todas as combinações lineares possíveis da solução que eu obtenho resolvendo a não homogênea. Então, todas as equações não... Estou confundindo as bolas tudo, você percebeu, né? Mas acho que você entendeu. Tanto a equação homogênea como a equação não homogênea tem infinitas soluções sempre. Aqui esse número 2 ou 3 é a base que eu vou usar para gerar todas as outras como combinação linear. Então, a equação homogênea vai ter na base exatamente o mesmo número de funções que a ordem da equação. Tá? Enquanto que a
para a equação não homogênea, não faz sentido falar de base, porque não é espaço vetorial. E aí, como é que eu faço para gerar todas as soluções da equação não homogênea? Pego uma base para homogênea, vou gerar esse pedaço aqui, só que aí eu preciso de uma solução adicional da não homogênea. Então, essas H's são soluções da equação homogênea, e essa Y2 aqui é solução da equação não homogênea. Então, isso aqui a gente vai fazer usando as técnicas que a gente viu nas aulas anteriores. Isso aqui a gente vai aprender hoje algumas formas de encontrar. Tá? Mais alguma pergunta? Ok. Então, para resolver a EDO, a gente precisa resolver primeiro a EDO homogênea correspondente e 2, encontrar uma solução da própria equação não homogênea, né? Deixa eu escrever explicitamente aqui. Que a gente normalmente denota assim, yp de x, que a gente chama solução particular. E aí todas as outras, né, se a solução geral da EDO homogênea é C1 H1 de x mais Cn Hn de x, a solução geral da equação não homogênea é y de x igual a yp mais C1 H1 de x mais Cn Hn de x. Então, agora, isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente faz para encontrar essa solução particular, tá? Então, tem diversas estratégias. Eu vou falar de 3 estratégias aqui para vocês. Uma eu vou só mencionar rapidamente, tá? Mas a gente vai focar em uma primeiro, que é a relativamente mais simples e que certamente vocês vão... vai ser suficiente para vocês resolverem a maioria dos problemas com os quais vocês vão lidar por enquanto. E depois vou começar a falar de função de Green, que super ajuda a resolver esse problema aqui, mas que vai ser mais útil mais para frente. Então, eu vou só mencionar por enquanto e depois a gente fala delas com mais cuidado mais para frente. Então, eu vou falar de 3 métodos. Então, agora o que a gente quer são métodos para encontrar YP.
Então, o primeiro que eu vou explorar com um pouco mais de cuidado é conhecido como o método dos coeficientes. Coeficientes a determinar. O segundo, que eu vou só mencionar rapidamente a existência, chama método da variação de parâmetros. E por último, eu vou comentar um pouquinho de funções de Green. Essa parte do método das funções de Green, ele é mais útil quando a gente tem condições de contorno em vez de condições iniciais, que eu vou explicar mais para frente. Qual que é a diferença de condições de contorno com condições iniciais? Então, quando a gente fala de condições iniciais, eu pego um ponto e falo para você qual que é o valor da função de todas as derivadas naquele ponto. Isso é o que a gente está trabalhando até então, o que a gente chama de condições iniciais. Condições de contorno é quando, por exemplo, eu falo para você o valor da função em dois pontos diferentes. E as funções de Green são especialmente importantes nesses problemas, e são problemas que vão aparecer naturalmente quando a gente for resolver equações diferenciais parciais. Então, por isso eu vou explorar essas funções de Green com mais cuidado quando a gente chegar nessa parte. Mas já vou dar uma pincelada hoje, se der tempo. Ok, então a gente vai focar essencialmente, por enquanto, nesse método aqui. Eu só vou mencionar a existência dos outros dois para vocês. E aí, esse método de funções de Green, a gente volta mais para frente. Perguntas? Deixa eu ver o motivo da gente não focar tanto no método 2. É porque ele é mais trabalhoso. Só isso. E existe tipo um algoritmo que você pode seguir que te dá como que ele funciona, então ele não é difícil de aplicar, mas ele é trabalhoso. Esse aqui é mais fácil e resolve a maioria das funções com as quais a gente trabalha nos primeiros cursos na física. Então, acho que vou focar nele por isso. É só gosto pessoal, na verdade. Mas eu queria mencionar esse outro para vocês, porque se vocês precisarem, vocês sabem que ele existe e é tranquilo de dar conta, mas é tranquilo de aplicar. Tá? Eu não entendi direito as condições de contorno. Tá, porque eu só estou mencionando cenas dos próximos capítulos, tá? A gente não vai trabalhar com isso agora. Mas, só para ficar um pouco mais claro, o que a gente está trabalhando como condições? Lembra que, bom, igual aqui, né? Quando você resolve só a equação diferencial, sem se preocupar com mais nada, você sempre tem um conjunto infinito de soluções, dados parametrizados por essas constantes. Para determinar a solução de fato, eu preciso de informações adicionais. Então, no que a gente vinha fazendo até então, a gente estava trabalhando com o que a gente chamava de PVI, problema de valor inicial, que era, por exemplo, no caso de uma equação de ordem 2, eu te dou y de um determinado x0 e y' desse mesmo x0. Tá? E aí eu usava essas duas informações para determinar quem são aquelas duas constantes que aparecem na solução da EDO. Mas eu poderia te dar informações diferentes, que a gente chama de condições de contorno. Ao invés de te dar y e y' no mesmo ponto, eu posso te dar y de x0 e o y de um x1, por exemplo. E normalmente isso tem a ver, por exemplo, um problema que vai aparecer mais para frente.
que eu tenho condução de calor numa barra. Então, a barra começa aqui em x0, vai até x1, e eu estou olhando para a condução de calor aqui dentro dessa barra metálica. Então, x0 e x1 são números que me dão as extremidades, por isso contorno, é daí que vem a palavra. Tá? Então, ao invés de eu te dar todas as condições das derivadas no mesmo ponto, eu te dou, por exemplo, o valor da função em 2 pontos diferentes, que normalmente tem a ver com extremidades, com fronteira ali do problema, por isso condições de contorno. Tá? Por enquanto, não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai continuar trabalhando só com os PVIs, mas quando a gente for para a solução de equações diferenciais parciais, especialmente as equações diferenciais parciais que aparecem em física, a gente vai ter essas condições de contorno, aí a gente vai falar desse problema com um pouco mais de cuidado, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda não vai trabalhar com isso, não. Ok. Então, agora vamos falar desse método dos coeficientes a determinar então eu vou focar aqui em equações lineares de coeficientes constantes de segunda ordem. Pode ser igualmente aplicado para equações de ordem mais alta, mas o mais importante para nós são as equações de ordem 2, e a única diferença do método de ordem 2 para ordem mais alta é que vai dar mais conta. Então, vamos focar nas equações de ordem 2, tá? Ok, então esse método, ele pode ser aplicado quando f de x é soma e o produto de polinômios senos e cossenos e exponenciais. E qual que é a intuição que está por trás do funcionamento desse método aqui? Então, lembrando que a equação diferencial é uma coisa que envolve derivadas. Tá? Quando a gente deriva polinômios, a gente obtém outro polinômio. Quando a gente deriva senos e cossenos, a gente obtém outra função que envolve senos e cossenos. Quando eu derivo exponencial, eu obtenho outra exponencial. Então, se eu tenho lá um monte de coisa que quando eu derivo dá uma exponencial, vocês concordam comigo que não é sábio, né? Não é natural supor que a função com a qual eu estou trabalhando deve ser uma função exponencial também? Tá? Se eu tenho um tanto de derivada da função, quando eu somo um seno e cosseno, é natural supor que a função com a qual eu comecei antes de derivar envolva senos e cossenos. Porque não tem como eu começar com um polinômio, derivar e acabar com seno e cosseno. Então, a ideia aqui é supor um formato para a solução com essa intuição, substituir essas coisas na equação e descobrir quem são os coeficientes que aparecem aí nesse meu chute de solução
para que ela seja de fato solução. Ok, então a ideia é supor que a solução particular tem o mesmo formato de f de x. Eu não vou aqui escrever o que é o método geral, vou fazer exemplos para vocês entenderem a ideia, tá? Ok, então agora eu quero resolver essa EDO aqui. Eu quero encontrar a solução geral dessa EDO. Recapitulando o que a gente fez na aula de hoje, para resolver essa EDO não homogênea, o que eu preciso fazer? Resolver a EDO homogênea primeiro, que a gente já aprendeu, e depois achar uma solução particular. E a solução particular a gente vai fazer assim. Essa aqui é a função que eu chamei de f de x. Eu vou supor uma função que tem mais ou menos a mesma cara de f de x, tá? Então, vamos lá. Primeiro, resolvemos a EDO homogênea, que é y duas linhas mais y igual a zero. Então, é uma EDO de segunda ordem de coeficientes constantes. O que a gente faz? Tem que transformar numa equação de segundo grau, né? Pro R. Então, a gente fica com R2 mais R. Mais 1, né? Igual a zero. Então, R ao quadrado é igual a mais ou menos 1, o que implica que o R é mais ou menos I. Então, solução complexa leva a senos e cossenos, né? Estou fazendo direto aqui, podem perguntar se tiver confuso. Então, a solução, vou colocar um H aqui para ser a solução da homogênea, é C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Que a gente já viu algumas vezes, né? Isso aí R ao quadrado é menos 1, né? Aqui tem o mais menos, obrigada. Ok, então essa é a solução da homogênea. Agora a gente precisa do segundo passo, que é encontrar a solução particular. Uma solução particular para a EDO não homogênea. Ok, então, a alma do método é supor que a solução particular tenha o mesmo formato da função f de x.
Então aqui eu tenho exponencial de 2x, eu vou supor que a função y de x também é exponencial de 2x, mas multiplicado por uma constante na frente, que é justamente essa constante que vai me dar ali uma liberdade para verificar se essa coisa é a solução da EDO ou não. Por isso o método dos coeficientes a determinar, porque agora eu vou, supondo esse formato para a função, determinar qual que é esse coeficiente que eu tenho que pôr na frente para que ela seja solução. Então, vamos supor yp de x igual a exponencial de 2x. E aí, agora eu quero determinar o a, tá? Por isso o método dos coeficientes a determinar, porque eu tenho agora que determinar esse coeficiente a, que é uma constante. Então, para determinar quem é esse a, eu vou calcular as derivadas, substituir na equação e ver quem que o a precisa ser. Então, vou calcular a derivada, yp' é 2a exponencial de 2x, yp duas linhas é 4a exponencial de 2x, e agora eu substituo na equação. Então, só lembrando aqui, né, que a gente calculou as derivadas, 4a e 2a, e a equação é essa aqui, né? Então, vou jogar aquelas derivadas nessa equação aqui. Então, eu vou ficar com 4a exponencial de 2x, mais a exponencial de 2x, isso tem que ser exponencial de 2x. Então, eu tenho 5a exponencial de 2x, tem que ser exponencial de 2x. Isso aqui implica que 5a tem que ser igual a 1, e, portanto, a é igual a 1/5. Tá claro o que eu fiz aqui? Então, essa é a solução particular, é uma solução da EDO não homogênea, né? Yp de x igual ao exponencial de 2x sobre 5. Então, eu encontrei uma, mas era tudo que eu precisava, porque eu já resolvi a equação homogênea. Então, agora a solução geral da equação que eu queria é y de x, solução particular, mais solução da homogênea, C1 cosseno de x, mais C2 seno de x. Todas as soluções daquela EDO podem ser escritas assim, tá? E agora, ter essa liberdade aí nas constantes C1 e C2, constantes reais. Para determinar quem são essas constantes, eu preciso das condições iniciais do problema. Então, eu preciso de mais informação. Tá claro? Oi. Dependendo das condições iniciais, pode ser que você não consiga encontrar essas condições, né? Não, você sempre consegue. Sempre consegue? Sempre consegue. Então, deixa eu explicar por quê. Você
não vou fazer a conta toda, mas só para você ter a ideia de como que você faz isso, tá? Então, eu vou calcular y' de x. Vou ter aqui, né, uma função que vai depender de C1 e C2. E aí, eu vou calcular y de x0. Então, eu vou ter uma expressão que depende de x0, C1 e C2. E eu vou ter aqui uma outra condição que depende de x0, C1, C2. Então, no final das contas, eu tenho duas equações envolvendo C1 e C2 iguais a essas coisas aqui. E essas equações são lineares. Por que a equação é linear? Porque C1 e C2 aparecem ali multiplicando. Então, vai ser um sistema linear, nesse caso, com duas incógnitas e duas equações. Tá? Esse sistema linear, ele poderia não ter solução. Só que, por causa daquele Wronskiano que a gente calculou lá no passado, remoto, aquele Wronskiano tem relação com a matriz que representa esse sistema linear. O determinante dessa matriz é o Wronskiano, que é diferente de zero, porque a gente supôs que C1 e C2, que Y e Y2 são LI. Então, se você fez tudo bonitinho e chegou em soluções LI para a equação homogênea, você sempre vai cair em um sistema que tenha solução. Então, independente de quem seja a condição inicial, se você inventar um número real para y de x0 e outro número real para y' de x0, você vai conseguir resolver, você vai conseguir achar C1 e C2, tá? Então, sempre vai ter, sempre vai. Que está relacionado com ter aquele teorema de existência e unicidade, blá, 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 tá? Mas é por aí, tá? A ideia. Oi? Então, isso também vale para condições de contorno ou só para medir? Não. Condições de contorno é mais difícil de garantir existência e unicidade, tá? Porque condições de contorno é mais fácil você pensar em coisas que você não consegue resolver. Então, isso só vale, tudo isso que eu falei só vale para condições iniciais. E no caso também do YP já ser uma das soluções homogêneas, não tem? Tem. Eu vou chegar lá, tá? Mas essa pergunta é boa. A gente precisa pensar nesse caso. Mas eu vou deixar ele por último. Ok. Então, segundo exemplo, y duas linhas, menos y igual a 2. Quero resolver essa EDO aí, tá? De novo, observando que do lado de cá é um polinômio, né? Um polinômio de grau 0. Então, a gente pode usar esse método. Ok. Então, primeiro resolvemos a homogênea. Então, r ao quadrado menos r. Ops, eu sempre erro isso aqui. Igual a 0. Então, r é mais ou menos 1. E a solução da equação homogênea é C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x. Eu estou escolhendo as equações mais simples, justamente para eu não ter que ficar fazendo conta às 9 horas da manhã. Tá? Mas qualquer EDO homogênea aqui de coeficientes constantes vai usar esse mesmo método. Ok, então,
Agora que a gente já tem a solução da equação homogênea, a gente vai procurar uma solução particular. Então, procuramos uma solução particular, que é um polinômio, a função f de x é um polinômio de grau zero, então eu vou fazer a mesma coisa na hora de procurar a solução particular. Vou procurar uma solução de grau zero, ok? Então, o que eu faço? Calculo as derivadas, yp' é zero, yp duas linhas é zero. Substituo na EDO, então eu vou ficar com 0 menos A igual a 2. Isso aqui implica que o A é menos 2, né? Então, a solução particular, yp de x, é menos 2. Professor, Oi. você não colocou ali 2A porque não faz diferença? Onde? Não, porque tipo, no primeiro exemplo, você fez A vezes E elevado a 2x, que é f de x. Ah, então. Poderia colocar 2A, mas ia dar na mesma. Ah, Aí o A seria menos 1. O importante aqui é você pensar que você tem que chutar uma solução que tem o mesmo formato, mas com a variável arbitrária multiplicando que você pode justamente ajustar para que a coisa seja a solução da EDO. Tá? Ok, então agora pronto, acabou. A gente tem a solução da homogênea, a gente tem uma solução particular para EDO não homogênea. Então, a solução geral é a solução particular mais a solução geral da homogênea. Então, todas as soluções daquela EDO são escritas dessa forma aqui. De novo, as condições iniciais é que vão me permitir dizer quem são essas constantes. Se fosse um polinômio de grau maior, eu teria que chutar uma solução de grau correspondente, tá? Então, se eu tenho aqui um terceiro exemplo, y' menos, são duas linhas, menos y igual a x3 mais 2. Então, observem que agora eu tenho um polinômio de grau 3. Então, a gente chutaria yp de x como sendo a x ao cubo mais b x ao quadrado mais cx mais d. Então, tem que ser um polinômio arbitrário de grau 3. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer essa conta toda agora. Mas qual que é a ideia? A gente vai calcular as duas derivadas, jogar aqui. Então, de um lado, eu vou ter um polinômio envolvendo as constantes a, b, c e d. Do outro lado, tem esse polinômio aqui. Então, eu preciso que as duas coisas sejam iguais. Isso vai me dar condições que determinam unicamente os polinômios a, b, c, as constantes a, b, c e d. Ok? Então, eu sempre vou chutar uma solução particular que tenha o mesmo grau do polinômio que aparece ali, com exceção da situação que você mencionou antes, que a gente vai ver depois. Mas esse caso um pouquinho mais complicado, eu vou falar daqui a pouco.
Perguntas? Então, vocês veem que, assim, não tem mistério nenhum, né? Só ter paciência para fazer essas contas. Se a função aqui for um polinômio de grau muito alto, você vai ter um monte de conta, mas é conta. Oi? Quando a gente fizer a segunda derivada, o C e o D vão desaparecer. Aham. Então a gente não vai ter, a gente vai poder dizer que eles são zero ou vai dizer que eles são Não, reais? eles vão morrer na segunda derivada, mas eles aparecem na EDO, Entendi. quando você substitui o y. Então, nesse caso, eu acho que eles vão dar zero, mas teria que subir. Mas nunca vai ficar uma coisa sem determinar, tá? Sempre vai, exceto no caso que ele mencionou, que eu ainda não falei, mas isso a gente consegue identificar antes, o que acontece. Mais alguma pergunta? Agora um exemplo 4. Deixa eu usar essa mesma EDO homogênea só pela preguiça de resolver de novo. Ok. Então, aqui eu já sei a solução da homogênea, né? É C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x. E agora a gente tem que chutar uma solução particular, que, como eu falei para vocês, a gente vai supor que tem mais ou menos o mesmo formato da função f. Importante aqui no caso que envolve senos e cossenos, tá? Mesmo que a f só tenha cosseno, na solução particular eu tenho que chutar uma combinação de senos e cossenos, senão, em geral, não vai dar certo. Por quê? Quando eu jogo nas derivadas, as derivadas do cosseno vão envolver o seno também. Então, de maneira geral, para conseguir encontrar uma solução particular, eu preciso do termo que envolve o seno também. Eu acho que aqui eu escolhi um exemplo ruim que vai zerar a parte do seno, tá? Mas é só porque eu escolhi um exemplo de cabeça agora e isso sempre dá errado. Mas vamos lá. Então, preste muita atenção nisso, porque de maneira geral, eu preciso do termo que tem um seno também, tá? Então, não posso esquecer desse cara aqui. Então, agora eu vou calcular as derivadas, né? A derivada vai dar a menos a seno de x mais b cosseno de x. A derivada segunda é menos a cosseno de x mais menos b seno de x. E agora eu vou jogar essas coisas todas. Não, eu acho que não vai zerar o seno, não. Vamos ver. Ou não, ou não. Então, agora a gente joga na EDO, né? Então, eu tenho menos a cosseno de x, menos b seno de x, menos a cosseno de x mais b seno de x, mais isso tem que ser igual a cosseno
de x. Então, aqui eu tenho menos 2a cosseno de x, menos 2b, o seno vai zerar, como eu imaginei. Isso tem que ser igual a cosseno de x. Então, o menos 2a tem que ser igual a 1. E menos 2b tem que ser igual a 0. Então, o a é menos meio e o b é 0. Mas isso só aconteceu por causa do formato dessa equação aqui, que só envolve y, duas linhas e y. Se essa EDO tivesse um termo em y', não ia zerar o b, tá? Então, eu preciso do b. Se eu fizer só com cosseno, em geral, dá errado. Ok. E aí, então, a solução geral é a solução particular, que é menos cosseno de x sobre 2, mais a solução da equação homogênea. Ok? Perguntas até aqui? Ok, então isso vai funcionar quase sempre, exceto no caso da pergunta que ele fez lá no início, que é quando a exponencial, o polinômio ou o cosseno que aparece do outro lado já são uma solução da homogênea, da equação homogênea. Então, vamos ver esse exemplo aqui foi o 4. Vamos ver o exemplo 5. Y, duas linhas, menos y, igual ao exponencial de x. A mesma homogênea, né, que a gente já tinha resolvido antes. E aí, seguindo a ideia do método, né, a gente teria que chutar uma solução particular, que é a exponencial de x. Só que isso aqui não tem como dar certo, não tem como ser solução da equação não homogênea. Porque a solução da homogênea já envolve exponencial. Se eu pegar essa coisa e derivar e jogar aqui, vai dar 0. Nunca vai dar exponencial de x. Tá? O que a gente faz nesses casos? Nesses casos, a gente usa yp de x igual a ax exponencial de x. A gente multiplica por esse x aí, que vai... Aí a gente usa o resto do método igual, tá? Mas aí agora a gente vai incluir esse x aqui para fugir desse zero que aparece quando eu vou calcular as derivadas. Isso aqui vai funcionar sempre, exceto no caso em que isso aqui também for uma solução da equação não homogênea. Lembram que quando tem raízes repetidas, isso aqui é solução da homogênea? Né? Então, se... deixa eu escrever separado aqui para não confundir. Se x exponencial de x, por exemplo, fosse... Não é nesse caso que eu acabei de escrever, tá? Fosse solução da homogênea, usaríamos yp de x igual a x ao quadrado exponencial de x. Aí, isso aqui para equações de segunda ordem sempre vai funcionar, tá?
Se só a exponencial não funciona, eu multiplico por um x. Se com um x não funcionar, eu multiplico por um x ao quadrado. E aí eu tenho certeza que vai funcionar, tá? Mesma coisa vale se eu tiver polinômios ou seno e cosseno, né? Se o seno que aparece ali já for solução da homogênea, eu multiplico por x. E aí a coisa vai funcionar. E isso pode ser generalizado para equações de ordem maior. Ok? Então, eu posso usar as mesmas ideias também para equações de ordem maior. Não vou fazer nenhum exemplo. Normalmente a gente não usa equações de ordem maior, mas fica aí, guarda essa sementinha na cabeça de vocês, que se vocês precisarem, é possível. Oi? No caso do seno e cosseno, a gente multiplica tudo por x? A gente multiplica o cosseno por x ou o seno por x? É os dois? Os dois. Porque se o cosseno for solução do homogêneo, o seno também vai ser. Verdade. E aí não vai adiantar, tá? Ok. O que eu faço agora se eu tiver um exemplo 6. Y duas linhas menos y igual ao exponencial de 3x mais cosseno. A gente pode, obviamente, chutar uma função que vai ser a vezes exponencial mais b vezes cosseno mais c vezes seno, mas é mais prático fazer diferente às vezes, tá? Oi? Não entendi de onde surgiu o x vezes elevado a x. Eu entendo que é o c. Mas, tipo... Surgiu de tentativa e erro. Tá, eu sei que a exponencial não funciona. Então, alguém, em algum momento do passado, teve a ideia. Vamos chuchar um x aí para ver se ajuda. E ajudou. Tá? Então, eu não estou derivando que isso é verdade. Só estou falando, assim. Mas e aí, por que você fez Tipo... Por que você fez um x ao quadrado depois? Ah, tá. Tipo, Então, deixa eu explicar de eu novo, tá? me perdi. Tá bom. Então, não, falei rápido e é importante. Então, foi bom você ter perguntado. Ok. Deixa eu fazer com mais calma aqui. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Essa função aqui, eu não tenho a menor esperança de conseguir resolver a equação não homogênea com ela, porque ela já é solução da homogênea. Essa parte, ok. Beleza. Então, eu preciso procurar uma coisa que é diferente, mas eu não quero sair muito disso, tá? Então, qual que é a intuição por trás de chutar isso aqui? Se eu fizer as derivadas disso aqui, eu vou continuar ainda no mundo das funções que tem exponencial envolvendo. Então, a intuição para chutar essa função veio daí e essa coisa aqui, em geral, vai funcionar bem. Beleza, eu não preciso do x ao quadrado, esquece o x ao quadrado. Só que, em algumas situações, lembra o que acontece quando eu tenho uma única raiz da equação de segundo grau? Vamos supor que, por exemplo, eu tivesse essa equação aqui. Y duas linhas, mais 2y, menos... linha menos 1, eu estou tentando chutar da cabeça aqui, a chance de dar errado é infinita, né? É mais, né? Peraí, r menos 1 ao quadrado, r ao quadrado, menos 2r mais 1, tá? É assim. Vamos pensar nessa equação aqui. Não é a do exemplo que eu tinha, mas vamos supor que eu quero resolver essa coisa aqui. Tá? A solução da homogênea, quando eu monto a equação de segundo grau, r ao quadrado menos 2r mais 1, essa equação de segundo grau só tem uma raiz, que é 1. Então, quando acontece isso, as soluções são exponencial de x e x exponencial de x, da homogênea. Então, nesse caso,
Isso aqui nunca vai ser solução da não homogênea, nem isso, porque também é solução da homogênea. Então, eu apelo e vou para um x ao quadrado exponencial de x. Nessa situação apenas. Se o x exponencial de x não fosse solução da homogênea, como não era no exemplo original, eu mantenho o x exponencial de x, tá? Ok. Se eu tiver agora que resolver uma coisa desse tipo, eu pelo menos gosto mais de fazer o seguinte. Eu vou separar isso aqui em duas equações. E cosseno de x. E eu busco uma solução particular yp1 para essa aqui, yp2 para essa aqui, usando o método que a gente já acabou de ver, tá? E aí, eu vou usar o que a gente conhece como princípio de superposição. Para EDOs não homogêneos. Que diz o seguinte: se yp1 é solução de L de y igual a F1 de x e yp2 é solução de L de y igual a F2 de x, então yp1 mais yp2 é solução de L de y igual a F1 de x mais F2 de x. Então, se eu tenho a função f que aparece aqui como uma soma de vários termos, eu posso considerar várias EDOs, uma com cada termo, acho a solução particular de cada uma delas, que pode envolver estratégias diferentes, e depois somo as soluções particulares para gerar a solução particular dessa EDO aqui. Tá? E a prova disso é só usar de novo a linearidade do L. Então, de fato, se eu substituo na EDO yp1 mais yp2, pela linearidade eu posso separar essa soma. Agora, eu estou supondo que yp1 é solução dessa EDO e yp2 é solução dessa EDO. Então, essa coisa aqui é igual a F1 de x e essa coisa aqui é igual a F2 de x. Então, isso aqui é igual a F1 de x mais F2 de x. E, portanto, essa solução aqui essa função aqui, né, a soma de y1 com y2, é uma solução particular para essa EDO aqui. Tá? Então,
se eu quero resolver aquele exemplo onde eu tinha uma soma de uma exponencial com um cosseno, pode ser mais interessante quebrar a parte de achar a solução particular em 2 pedaços. Eu acho a solução particular para a exponencial, acho a solução particular para o cosseno, para o seno envolvido ali, e depois somo as duas. Então, esse princípio de superposição é útil por causa disso. Ok? Então, voltando ao exemplo, eu procuro essa solução aqui, essa, e depois somo as duas para gerar uma solução particular. Para essa EDO ali de cima, e depois eu somo com a solução da homogênea igual, tá? A parte da homogênea fica igual. Tá clara a ideia? Ok. Por último, deixa eu ver qual que era esse, 6, 7. Quando eu tenho produtos, esse método ainda assim funciona, tá? Então, nesse caso, eu chutaria uma solução particular, que é a exponencial de 2x, seno de 3x, mais b, exponencial de 2x, cosseno de 3x. E aí a coisa fica maravilhosa, né? Porque aí você tem que calcular essas derivadas, vai ter que usar a regra do produto, vai ficar enorme. Mas é uma conta simples, trabalhosa, chata, mas simples. Né? E se você não errar nada, vai te dar a resposta no final, exceto se a exponencial vezes o seno e o cosseno forem soluções da equação homogênea. O que você faz nesse caso? Multiplica por x. Então, ao invés de chutar isso aqui, você chutaria isso aqui multiplicado por x. Nesse caso, não vai ter necessidade de multiplicar por x ao quadrado, porque as raízes são complexas, então são diferentes, sempre tem duas soluções. Mas aí, agora, para aplicar o método, você tem que derivar a função x vezes exponencial vezes cosseno, x vezes exponencial vezes seno, que dá preguiça. Mas, você está resolvendo analiticamente, tendo uma solução explícita para a sua EDO. Então, apesar de ser trabalhoso, é bom quando isso acontece, né? Mesmo que você tenha que fazer muita conta, se você tem uma solução explícita, o mundo é bom. Então, nesse caso, vai precisar ou não? Não, nesse caso não. Porque nesse caso aqui, a solução da equação homogênea é exponencial de x exponencial de menos x. E ali está aparecendo a exponencial de 2x vezes seno. Então, teria que ser uma equação que tem 2 mais 3i e 2 menos 3i como raiz. Então, se quando você fizesse a solução da homogênea, aparecesse lá nas raízes 2 mais ou menos 3i, essa solução particular aqui não ia servir, porque é a solução da equação homogênea. Aí a gente tem que colocar o x para poder gerar a solução particular. Tá? Não é o que vai acontecer aqui. Não, sim, mas 2 mais ou menos 3, mais ou menos i, enfim, não já dá duas raízes? Dá duas raízes. Aqui eu não estou falando que tem raiz repetida. Ah, sim. Não tem. Tá. O negócio da raiz repetida é que o x multiplicado não serve. Aí você precisa do x ao quadrado. Então, o que eu estou falando aqui é que você nunca vai precisar do x ao quadrado num exemplo que envolve exponencial vezes seno, porque vai sempre ter duas raízes. Então, só multiplicar por x é suficiente. Tá claro? Então, vocês veem que tem um monte de sutilezazinhas, né? Que eu tenho que preocupar um pouquinho nesse caso em que o que está aparecendo do lado de lá é solução da homogênea. Mas nos outros casos é simples. É trabalhoso, mas é simples. Ok?
Não vou falar mais dos outros métodos, vou deixar para a próxima aula, porque está todo mundo morrendo, inclusive eu. E aí a gente continua na próxima aula. O cronograma já está completamente cagado. Eu vou refazer o cronograma e vou colocar uma nova versão lá no Moodle. Eu aviso vocês, junto com a aula de hoje e a aula passada, que também não está no Moodle aí, tá?